Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui com vocês, Frequências da Alma, trazendo para vocês o tema da paranormalidade. E o que mais eu quero que vocês tenham aqui é conhecimento. Então, a gente vai começar falando sobre essa paranormalidade, como ela acontece na vida das pessoas. E eu trouxe mais uma vez aqui, como minha convidada e amiga queridíssima, a Cristina. Cris, fala seu sobrenome para mim, é super difícil de falar ele. Bom, gente, Charnes, Cris Charnes. Charnes, Cris as Charnes. pessoas me chamam de Cris Charnes. Cris Charnete. Olha, no próximo já está na ponta da língua. Mas vamos lá, a Cris vai falar um pouquinho para a gente dessa paranormalidade. A gente já fez uma introdução para vocês acompanharem com a gente, mas a gente vai falar um pouquinho dessa revolução que está acontecendo aí no mundo afora, não é só a nível Brasil, está acontecendo em todos os países, com todas as pessoas, com todas as crianças. A gente está vendo cada vez mais crianças diferentes, crianças especiais. E a gente quer entender até onde isso é somente algum tipo de doença ou se é uma paranormalidade que as pessoas não estão tendo esse olhar, né, esse devido olhar. Claro que cada um olha por um ângulo, os médicos tradicionais olham por um ângulo, né? Tem os médicos alternativos, que eu gosto muito de buscá-los, e também tem o pessoal da espiritualidade. Então, ninguém melhor para falar aqui para a gente do que a Cris, que já trabalha há muitos anos nessa área, que tem uma vivência incrível, para falar para a gente sobre isso. E por que eu quis escolher esse tema e convidá-la? Porque hoje, cada vez mais, no consultório, a gente tem conhecido pessoas, as pessoas têm vindo até mim, os pacientes, me procurando com esse tipo de paranormal, com algum tipo de paranormalidade, né? Mas com essa coisa aí diferenciada. Então a gente fala aí desde os anos 60, mais ou menos, das crianças índicos, depois vieram cristais, vieram as diamantes, vieram arco-íris, enfim, são vários tipos de crianças de formas diferentes, né? As pessoas são seres únicos e cada vez mais elas vêm nascendo com uma diferença aí que os médicos estão, de alguma forma, tentando normalizar, ou colocar dentro de uma caixinha, né, dar remédio, chamar de um tipo de doença ou de um tipo de, enfim, enquadrar essas pessoas, né? Não vamos falar que é uma doença, mas né, é assim que eles falam, chamam os autistas, enfim, tem vários tipos de síndromes e toques, enfim. E a gente, para a gente sair desse olhar tão tradicional, a gente vai trazer um pouquinho da espiritualidade e da paranormalidade. A Cris já contou aqui no episódio passado como que foi na vida dela, como que isso aconteceu com paranormalidade. E hoje a primeira coisa que eu quero perguntar para ela é se antes dessa paranormalidade ela sentia já alguma espiritualidade, porque eu, na verdade, eu não tinha essa espiritualidade. Eu sou sensível às pessoas, né? Eu tenho uma conexão muito grande, às vezes a pessoa está falando uma coisa para mim e eu já estou sentindo que não é bem aquela verdade, porque eu leio ela de alguma forma, mas eu não sabia que isso acontecia comigo. Agora, eu queria saber com a Cris, que já tem essa coisa da paranormalidade, como que isso aconteceu na vida dela. Me conta, Cris. Então, bom dia, pessoal. Essa paranormalidade, ela foi percebida depois de um tempo. Eu nasci com problemas, como eu falei, nasci com problemas respiratórios. Tive dificuldade de assimilar algumas coisas quando eu era criança. Eu ficava totalmente desligada do mundo natural, né, desse mundo que a gente acredita ser real. Ficava totalmente desligada. E ah, eu, eu não, mas meus pais perceberam essa paranormalidade após uma enfermidade que me levou ao hospital. Depois disso, a gente vai, né, desenvolvendo ou percebendo o que é a paranormalidade mediante a abertura dos canais da consciência, tá? Eu tive uma experiência assim surreal, né, que eu contei para a Ju, que foi de um ser que eu vi nitidamente aos 13 anos, 12 para 13 anos de idade, eu vi esse ser, e foi entre Coroa Grande, o pessoal do Rio de Janeiro aí conhece ali, Coroa Grande, nós estávamos nos anos 80, tá? Anos 80, estava com 13, 12 anos, 82. 1982, estava passando ali entre Coroa Grande e Itacuruçá. E ali não haviam tantas casas, eram só matas, principalmente aquela parte da cachoeira, eram só matas. E o carro, nós íamos fazer uma apresentação dentro da minha entrada na vida espiritual, nós íamos fazer um ritual de apresentação à natureza, né?
as águas doces, as águas grandes, que são a praia, a cachoeira, a mata, enfim. Só que antes de chegar, a primeira coisa que nós fazemos é ir à praia. Após isso, nós vamos à cachoeira e à mata. Antes de chegar, o carro parou. Tínhamos 2 carros, estávamos em 2 carros, o carro onde eu estava parou. E aí o rapaz estava dirigindo o carro, saiu meu pai e tal. E, de repente, eu olho para a mata e vejo um ser imenso vindo na minha direção. Imenso, bota aí uns 3 metros de altura, só que ele não tinha corpo, não tinha matéria, ele tinha silhuetas em cor azul caneta, forte. E aquilo me irradiava. Bom, a Ju me perguntou se eu tive medo. Não tive medo. Eu fiquei impressionada, mas eu não senti a sensação de medo. E ele vinha descendo. Ele vinha descendo, toda a silhueta parecia um corpo humano, tá? Só que você via passar a, a mata, né? O capim, as árvores, ele passava por tudo. E eu não senti medo. Quando ele se aproximou, o carro pegou. Muito bem, seguimos em frente. Foi a minha primeira, eu acredito assim, foi a primeira experiência que eu tive paranormal. Foi essa evidência muito nítida. E o que eu posso dizer, isso se abriu para mim de uma forma bem natural. Eu ainda não estava inserida no desenvolvimento espiritual, no trabalho espiritual. Eu não estava inserida nisso. Eu já nasci com esse fenômeno. Mas aí a gente desenvolveu, né? Eu passei a ter o trabalho de manifestação, que é com os mentores, com aqueles protetores, com os guias protetores. E aos 16 anos eu tive a minha segunda evidência. Natural também, eu achava que estava falando estava vendo uma criança, estava conversando com a mãe da criança, e na realidade a criança já tinha partido há 3 anos atrás. Quando eu relatei para ela, né, perguntei a ela onde estava o filho dela, contei toda a história aqui para a Ju, e essa mãe encheu os olhos de lágrimas e falou que a criança que tinha visto com ela, no colo dela, era um filho que tinha partido há 3 anos. Isso começou de forma bem natural, né? Agora, medo eu nunca tive. Se eu falar, não, eu tenho uma coisa assim que eu agradeço aos mentores, agradeço a Deus, né, por isso. Já vi coisas que dão medo, tá? Nas outras pessoas, não que eu não tenha, eu não subestimo força nenhuma. Eu não subestimo nenhuma energia, seja uma energia clara, uma energia da luz ou uma energia das sombras. Eu não subestimo. Eu só não tenho medo. Eu respeito todas as energias e acho que a gente tem ou passa ou acessa aquilo que é necessário, né? Ou aquilo que a gente está atraindo, mas respeito todas elas, mas nunca tive medo. Eu nunca tive esse processo de, meu Deus, não. Vi alguma coisa que não era legal, vou fazer uma prece, uma oração, vou entrar em conexão com o divino, vou entrar em conexão com um plano mais elevado, e vou pedir ali, né, para que aquilo seja não só afastado de mim, mas trabalhado dentro de uma energia positiva, que aquele irmão ou que aquela energia possa se diluir ou transmutar para algo positivo. Eu acho que quem trabalha, desculpa te interromper, Cris, mas quem trabalha com espiritualidade sente muito isso, né? Que no momento que a gente sente uma energia que não é positiva, a gente precisa, então, de alguma forma, ancorar a positiva mais forte, porque, de alguma forma, se eu estou vendo algo que não é bom, ele se manifestou para mim, eu preciso aumentar a energia para aumentar a minha proteção. E é muito bom você falar disso, né? Desse teu começo de espiritualidade, que já é uma coisa, assim, né? Que, diferente de muitas pessoas, vem com muita experiência aí, dessa paranormalidade toda. A gente precisa entender também qual que é o nosso passo a passo disso tudo, porque eu converso terapeuticamente aqui com meus pacientes e de sempre, né, e cuidando dos sinais sutis, né, que o universo vai trazendo para a gente olhar mais para o nosso interior, da gente meditar, cuidar dos chakras, se entender, ver quais são esses alertas que o corpo está dando, e tem essas conexões com o externo que vão, né, são sinais que vem para a gente aprender e lidando com eles. Bom, lógico que isso tudo é uma construção. Sim. E como que você... o que você
ver, assim, além de tudo, bom, a gente fala assim de um passo a passo que essas pessoas têm que fazer, mas o que que dentro da paranormalidade, você falou aí da vidência, né? Você falou de ver um ser, que aí já é uma visão que vamos dizer que não é todo mundo que tem. A vidência, a clarividência é olhar para alguém e ver o que ela está sentindo. Sim. Ou quem já passou com ela. Então, bom, você tem o clarividente, você tem o vidente, Sim. né? Você tem aquele que tem um fenômeno auditivo, consegue escutar, e você tem aquele que consegue perceber as energias. Dentro da paranormalidade, nós temos aquele que consegue perceber como aquele que consegue materializar, que são raros, mas conseguem materializar alguma coisa. Isso está dentro do paranormal. Eu consigo fazer a clarividência, a vidência, eu consigo me deslocar de um lugar para o outro, assim, dentro da percepção da energia do local. Eu já fiz vários atendimentos à distância e mesmo no ambiente. Dentro dessa paranormalidade, eu já tive as experiências de estar num local, dentro de um casarão, em que eu entrei, a dona abriu para mim ver, verificar qual era a energia, e quando eu entrei, não era casarão. Eu entrei num ambiente totalmente diferente da Segunda Guerra Mundial. Nossa. Era um hospital, na realidade. Entendeu? Sim. Então, é bom que você fale para a gente tudo isso, porque a gente começa a entender, assim, o que a pessoa pode ter, né? Como paranormalidade. Pois ela tá vendo, tá tendo esses fenômenos com ela e ela não... Exatamente. A gente tem várias pessoas aí que psicografam também. Pois é. Também é paranormal? É um paranormal. Psicografia também vem do paranormal. Você escuta, existe uma vidência que se chama vidência mental. É a primeira vidência que todos nós temos. Né? A gente tem a holística, que é a clarividência, aquele vidente que vê nitidamente, e tem o teu terceiro olho, que é a vidência mental, que te traz, né? A tua mente, ela te traz a forma, ela te traz a silhueta, ou ela te traz a imagem nítida daquilo que está ali. Da mensagem. Da mensagem. Você né, traduz aquilo, você passa aquilo, você comunica aquilo. Isso também é um tipo de evidência. É a mental. Você tem a mental e você tem a holística, que é bem nítida. E a psicografia, que ela é dita, intuída ou percebida, né? Você vai colocando ali. Existem várias pessoas que têm, na minha época, eu nasci nos anos 60, então era difícil demais você lidar com essas situações. Era muito difícil você lidar, era um tabu imenso, né? Quantas e quantas pessoas, aí a Ju falou, ela vai explicar sobre as crianças. As primeiras crianças que vieram para ajudar, para auxiliar, foram as crianças índigas. Né? Os índigos estão aí, eu acredito que eu seja uma criança índiga. E foi todo um processo de dificuldade. Muitos se afastaram da espiritualidade, muitos não souberam conduzir o que tinham que fazer, justamente porque os tais, loucura, isso é loucura. A medicina tradicional, né, traz isso como um remédio, como uma resposta, sem fazer uma análise do que essa criança tem a mais, porque isso não está na medicina tradicional, né? A gente não vai falar isso em medicina tradicional. De alguma forma, isso foi fragmentado, né, do todo. E isso é uma pena, porque a gente não faz uma análise do todo, e a pessoa ela tem toda uma situação que acontece quando ela dorme, quando ela acorda, enfim. E a gente vê muitos pacientes chegando em consultório com toda essa bagagem que não foi analisada, que já estão tomando algum tipo de remédio, que desde criança já tomam algum remédio para bloquear essas sensações. É lógico que existem casos e casos, né, gente? Não vou falar que médico não serve para analisar alguns casos, mas a gente está falando aqui desse fenômeno aí da paranormalidade, dessas pessoas que têm esses dons, que trazem consigo e que podem se desenvolver, podem se equilibrar. Porque, de alguma forma, quando você não está usando, está se escondendo, se esquivando, você vai acabar desequilibrando toda a sua energia, né? Todo esse dom que você veio para fazer, você vai também sair do seu caminho. Quando a gente sai do nosso caminho, realmente, né, tudo começa a ficar mais embaralhado. Então, hoje, o objetivo de trazer a Cristina aqui também e cada vez que vocês vão ver aqui, né, nos próximos episódios, da gente falar isso, mostrar o caso dela, como é que foi, como que ela observou na vida dela, como que foi crescer com essa paranormalidade, e a gente poder
entender que isso não é uma loucura, isso não é uma anormalidade, isso acontece com todo mundo, né? Existem um número aí, uma porcentagem de pessoas que podem ter esta paranormalidade ou não. Tem gente que vai desenvolvendo um pouquinho mais a parte da espiritualidade primeiro, tá? Que é o primeiro passo, a gente trabalhar com espiritualidade. Exatamente. Né? Abrir essa consciência. Até me corrija se eu estiver errado, Não, me fala. certíssimo. Trabalhar essa parte espiritual nossa, tá? Então, você que ainda não tem a parte desenvolvida, não tem problema, pode, né? Você pode desenvolver. Primeiro passo, autoconsciência e procurar essa espiritualidade. Como? Né? Observando todos esses sinais, se abrindo para esse universo. Tá? Então, a paranormalidade, ela vai chegar mais para frente, depois que você já estiver no nível energético que você consegue se trabalhar, você consegue entender um lugar que você entra, qual a energia desse lugar, qual a energia do teu trabalho, o que você está fazendo, você já consegue se direcionar para que as coisas comecem a desenvolver na sua vida essa paranormalidade. Mas voltando aqui para a história da Cristina, que é tão interessante. Cris, fala para mim, a tua família, ela tinha já uma religião que já te colocou num berço, assim, ó, você vai trabalhar com a espiritualidade antes desse episódio aí no hospital, ou não? Eles eram super tranquilos? Como que foi esse início? Então, a minha família, minha mãe era umbandista, ela seguia essa doutrina desde os seus 14 anos de idade, apesar da família dela ser uma família mongol-polonês, e ele veio de uma família católica. Meu pai era kardecista, meu pai veio de uma família, eu sou descendente de índios e poloneses. Olha, Aí meu pai era filho, neto, né, de uma índia, mas meu avô era presidente de mesa kardecista. Só que os dois tinham um esclarecimento, assim, para a época deles, muito avançado, justamente porque eles não queriam impor uma religião, um segmento, nem para mim, nem para minha irmã. Eles queriam que nós crescêssemos e escolhêssemos o caminho, ou né, a direção que a gente ia tomar. E nunca fomos proibidas de ir a uma missa na Igreja Católica, nunca fomos proibidas de assistir um culto da parte da família da minha mãe, dos irmãos da minha mãe. Eles seguiram o caminho protestante, foram para o caminho evangélico, nunca fomos proibidas e sempre tivemos aquele apoio, aquele amparo e a união da família toda, tá, gente? Então, falando para que assim, eu nunca sofri intolerância religiosa da parte da minha família, até hoje de fora também não. Então, assim, eu não tenho nem nenhuma bagagem para falar, ou experiência para falar sobre isso. é raro, hein? É raro, mas eu tenho uma família evangélica que é maravilhosa. É uma família que eu posso estar do jeito que estiver, eu posso. Enfim, me abraça, me ama, me manda mensagem todos os dias: olha, te amo, isso e aquilo. Então, assim, a família, os filhos, os primos, os irmãos foram criados desse jeito. Não vamos impor religião, não vamos impor seguimento, né? Como eu falei, a minha paranormalidade ela foi descoberta de forma natural, não foi nada imposto. Depois eu entrei em um desenvolvimento para manifestação, né, que era uma missão que eu tinha que cumprir, então vamos lá, vamos trabalhar isso. E era algo que minha mãe fazia, eu sentia mais segurança e fui. Vi muitas dificuldades na época, né, porque você não tinha como buscar conhecimento, tanto conhecimento que se tem hoje, né? Ainda mais vindo de uma condição que a gente não tinha. Nós não tínhamos nenhuma condição de buscar um conhecimento para aquilo que estava se passando comigo. Mas tive orientadores espirituais, orientadores, né, maravilhosos. Cris, eu hoje, com toda a minha bagagem de vida aí também, eu me digo assim, eu digo que eu sou espiritualista, Sim, né? Eu sim, aceito sim. a religião de todos, mas eu sei que nem todos aceitam a nossa religião. Sim, Bom você verdade, falar aí de que verdade. parte da família, né, era evangélica, outra parte não, que bacana. A minha família é um pouquinho, é assim, mas eu já tive algumas experiências um pouco difíceis, né? Não vou falar disso, mas eu entendo também que é um processo, cada um passa pelo seu processo, a gente encontra muito isso aí. E encontra muito mesmo, né? Tanto é que eu acho que essa grande dificuldade das pessoas contarem a paranormalidade que tem é de se sentirem julgados, discriminados. Sim. Então,
quando uma pessoa chega em mim, eu já sei que ela já está mais aberta, né? Que ela já me procurou, a minha terapia, ela é completamente aberta, eu chamo de integrativa, porque eu trabalho com medicina germânica, eu trabalho com renascimento, que também acessa outras vidas, trabalho com mesa radiônica, que tem vários símbolos, e aí, se eu pegar alguma religião, aí a pessoa olhar para a minha mesa radiônica, ela já vai levar um susto. Para ela já não é uma coisa que ela vai gostar. Só que o que eu sinto? Eu sinto que as pessoas se comunicam com a gente de acordo com a nossa energia. Porque para mim é tudo energia, eu não sou matéria, eu sou energia em primeiro lugar. Sim. Então, até hoje, os nossos ouvintes aqui, com certeza, eles, né, se conectaram com a gente porque essa energia chegou até eles. Sim, essa né? unidade de energia. Exatamente. Então, assim, tudo que a Cris fala aqui da vida dela e da família dela, se abrindo para essa espiritualidade, trouxe para ela também esse caminho da espiritualidade. Agora, a Juliana não nascia num berço que tivesse essa espiritualidade, e o que eu faço, né? A família ela precisa cooperar. Ainda mais quando é uma criança. Se a gente começar já a dar um remédio, a gente não vai entender o que tem uma criança. Existem crianças que vão parar direto, às vezes, né, um psiquiatra, um manicômio, finalmente, porque não tiveram essa oportunidade de serem escutadas por alguém com essa visão espiritual. Então, o mais importante desse nosso bate-papo aqui, de trazer esse conhecimento, de trazer para vocês, e que isso aflore em vocês também de alguma forma, é que esse conhecimento, se ele está acontecendo hoje na casa de vocês, com amigos, com parentes, com família, que vocês possam, de alguma forma, criar esse alerta e falar, peraí, mas para onde eu posso levar essa pessoa? A minha terapia, ela vai até um limite. Chega um limite que eu falo, opa, peraí, ela precisa ir para uma casa de umbanda, ela precisa ter uma intercessão maior, né? Sim, para um budismo ou para uma... Qualquer que seja um segmento que tenha afinidade com aquele espírito. Exatamente. Porque vamos falar também do espírito que vem para uma determinada necessidade. Existem espíritos que não estão inseridos exatamente dentro de uma religião, que são espíritos livres, que têm consciência já aberta, eles não necessitam de uma religião para seguir em frente. Já tem espíritos que têm a necessidade de estar inseridos dentro de uma religião, dentro de um segmento. E esses espíritos, eles são colocados por afinidade. Sim. Né? Tem espíritos que vêm para ser protestantes, tem uns que vêm para ser católicos, tem outros que vêm para ser espíritas. Sim, eu fui um tempo da Batista, né? E foi incrível para mim, eu tive aprendizados maravilhosos, a base da minha família paterna é batista, então assim, foi muito bacana para mim, aprendi muita coisa, só que chegou um momento que eu precisei sair daquela caixinha, porque eu me sentia dentro de uma caixinha. Sim. E uma coisa que foi muito importante também foi o religário, que na verdade, como meus pais nunca me obrigaram a um tipo de religião, quando eu entendi aí que eu me liguei a Deus, porque, na verdade, como eu não tinha uma religião, eu frequentava uma e outra e sempre respeitei as pessoas, mas eu não tinha um hábito tão forte de orar. Então, hoje eu sei que eu não preciso estar numa religião, estar na igreja, para estar conectada com Deus. E outra coisa, eu entendo muito que Deus está dentro de mim, e eu sou Deus, né? Sou parte dessa centelha divina. Então, isso faz toda uma mudança, né? De posicionamento e tudo mais. Então, assim, quando a gente estava falando aqui de cuidado, tratamento das pessoas e tudo mais, eu falei que existe um limite, né? Até onde as terapias vão. Por quê? Porque existem obsessores, né, que se conectam a pessoas que estão com a vibração baixa. E aí também há um desequilíbrio. Então, às vezes, a pessoa, ela pode ser paranormal e ela pode não ser paranormal, mas existe algum tipo de desequilíbrio energético, ela precisa de uma intercessão. Claro que dentro da terapia, até um obsessor a gente consegue fazer, mas quando são vários obsessores, tem personalidade de vida passada, outras coisas, não tem jeito, gente. Tem que ir para um centro, tem que fazer uma apometria, tem que fazer um outro tipo de ferramenta mais pesada que a gente possa orientar essa pessoa. Depois que eu saí da Batista, eu consegui me abrir, né, para a vida espiritual, e aquilo eu precisava, porque a gente tinha dores no joelho, tinha dores na cervical, então tudo estava me atrapalhando, comecei a ter vitiligo, e eu entendi que era a minha rejeição de tudo que estava acontecendo comigo, e eu não queria mais trilhar a minha alma, não queria mais trilhar aquele caminho, por isso que eu tinha aquelas dores no joelho. Então, eu entendi que eu realmente estava fora do meu caminho. Quando eu comecei a aceitar a espiritualidade, mas foi assim, um presente, né? Acabou dor. Acabou dor. Mas não só aceitar a espiritualidade, mas servir. Servir, né? Isso é muito importante. Então, o que eu gosto muito de falar hoje, quando eu atendo uma pessoa? Eu sempre falo que ela tem que aprender como é a energia dela, do corpo dela, dos canais dela, como que ela funciona, quando ela não está falando direito com os outros, né? Não quero falar com a pessoa, aí eu engulo o saco, ou quando eu estou gritando, xingando, o que vai acontecer no chakra dela? Eu gosto muito de falar desses sinais sutis, que é da nossa forma de ser, né? O que acontece com a gente quando a gente desarmoniza, porque isso acontece,
E eu tenho que ver qual que é como que eu me desarmonizo, né? No meu chakra laríngeo, no meu chakra do coração, meu esplênico, meu básico, enfim, eu tenho que ter esse entendimento. E através das terapias, a gente vai tendo esse autoconhecimento para a gente começar pelo básico, né? O básico, ele tem que ser olhado. Não, mas os chakras não é muito aprofundado. Não, gente, não é aprofundado, né? É o mínimo de conhecimento que a gente tem que ter, para a gente ter esse autodomínio do que a gente está fazendo. Porque a energia, ela vai acontecer, o universo vai mandar sinais para a gente. Eu brinco muito na internet. Respostas, né? São respostas. Eu ponho o tempo todo na internet as horas iguais. Iguais. E aí eu pego um significado e eu coloco lá no meu Instagram, porque tem a ver. E as pessoas vêm e mandam para mim o mesmo print, ou um outro dia, olha, eu vi também, o que que é? Gente, sinal, é confirmação. Às vezes também a gente leva puxão de orelha do universo. Então, o universo fala, olha só, Sim. você tem que aprender a escolher melhor. Sim. Tem um horário, acho que é 14 horas, 14, 14. Se eu olhar, você já sabe, puxão de orelha do universo. Você precisa gostar mais das coisas que você faz, escolher com a sua verdade, com a sua autenticidade. Porque eu acho que o mais importante é você ser autêntico, né? As almas andam aí tendo muito problema com seus corpos, desse jeito, porque as pessoas não estão sendo autênticas, elas estão superficiais. Exatamente, vivendo o que acontece em volta da gente e não o que a gente quer viver. Ser um ser aceitável, por muito tempo eu fui muito aceitável, porque eu fui criada dessa forma, e era a minha cultura de que eu tinha que ser da minha família, de todo lugar onde eu morava, de que eu tinha que ser daquele jeito. Então, assim, isso influenciou positivamente, mas negativamente, porque quando você é aceitável demais, você acaba não fazendo o que você quer. E aí, todo não que eu dou para mim, né, eu dou um sim para os outros, eu estou dando um não para mim. E até onde isso vai? Vai até onde eu estou me desvitalizando. Quando eu me desvitalizo, eu começo a tirar do meu próprio corpo, da minha matéria, da minha energia. Por quê? Porque eu dou tanto, eu sirvo tanto para as pessoas. Eu sirvo para meu pai, para minha mãe, para meu namorado, para quem está em volta passando mal. Eu só sirvo, sirvo, sirvo. E chega uma hora que eu me desvitalizo, né? Como se fosse uma árvore que precisa ter a força na raiz, na terra, e ela já está toda sequinha, oquinha por dentro, né? Aquela raiz já começa energia, assim, a perder energia. A energia. energia não recebeu nada de volta, De né? volta. Não é nem a questão de você receber a troca, mas é você receber de volta. Peraí, eu preciso me olhar, eu preciso aprender também a dizer não para as pessoas e dizer sim para mim. Exato. Né? Porque as pessoas fazem uma analogia ali, é uma diferença, não sabem entender o que é ser bom, Exato. né? E o que é ser sensato. Sensatez é você saber ter disciplina, é você ter sabedoria de saber o momento de dizer sim, saber o momento de dizer não. E você pode dizer sim para você também e dizer não para o outro. Como pode botar, óbvio, e botando não para o outro também, né? Não para você e sim para o outro. Mas isso tudo tem um equilíbrio. Um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Não dá para. Não, eu vou me doar, e aí? Então, e aí o que acontece? Isso a gente está falando, gente, muito de espiritualidade. Isso é bem. A gente está começando aqui o nosso bate-papo para que vocês entendam o que a gente está falando. A gente vai entrar na paranormalidade a fundo, mas que você aí, se você não tem essa paranormalidade, não entra ainda na sua vida, não tem problema, né? Ao contrário, é bom a gente sempre ter o conhecimento. Mas, assim, cuidado do dia a dia, cuidado energético, de eu ter essa percepção sutil, em primeiro lugar, tá? Com você, depois dos ambientes, você tem os seus hábitos também de como você se equilibra. Como que eu me equilibro? Eu me equilibro fazendo minhas orações de manhã, eu me equilibro alimentando o meu corpo, tomando água o dia inteiro, né? Nutrindo o meu corpo, comendo bem. Eu me equilibro escutando coisas boas, porque isso também é energético, falando coisas boas para as pessoas. Como que eu tô, né, nesse equilíbrio todo? Que filmes que eu assisto antes de dormir? O que eu tô colocando como conteúdo para dentro de mim? Ele é positivo, ele é negativo? Isso vai aumentar ou vai diminuir a minha energia? Isso, gente, eu já falo todos os dias lá no Instagram, então eu não vou falar mais aqui, tá? Mas esse é o comecinho aqui para a gente começar a conversar com a Cris, que a Cris tem muita coisa interessante para gente. A gente vai aprofundar, tá? Então, se a gente falar de energia e bioenergética, é lá no meu canal, mas daqui para frente a gente vai aprofundar. A terapeuta profissional que entende do assunto é ela. E eu vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês, antes da gente terminar o nosso bate-papo. Qualquer pessoa que queira procurar a espiritualidade, ou por curiosidade, ou porque tem essa dificuldade de entender o que está acontecendo com você, até por conta da paranormalidade, né? Dificuldade de falar, dificuldade de se expressar, o que está vendo, o que está sentindo, o que está percebendo. Antes de procurar uma religião, isso aí é um conselho meu. Procure uma terapia.
Não é uma terapia para dizer que você está louco. Não, não é nada disso. É uma terapia para você entender o que está acontecendo com você. A terapeuta, ela primeiro, ou o terapeuta, ele primeiro vai te dar a direção. Olha, é isso, isso, isso. Você vai entender o seu processo de missão. Eu preciso me inserir em alguma coisa muito legal. Aí sim. Aí, então, vamos procurar Pode ser um agora. mapa astral, pode Pode ser um ser um mapa Kim, um astral. Tzolk'in, Isso, desenho humano, medicina, não, mesa radiônica, enfim, tem várias coisas que vão te trazer. Constelação familiar. Constelação Né? incrível, Sim. né? Tem muita medicina que pode te ajudar, tem barra de ácidos também, que vai te Isso, liberar isso dos aí. caminhos mentais, enfim. Esse tipo de terapia vai te ajudar muito, vai te equilibrar se você tiver algum desequilíbrio. Agora, se for paranormalidade, a gente vai conversar mais no próximo capítulo e eu convido vocês a estarem com a gente no próximo capítulo, no próximo programa da gente. Tá bom? Fico por aqui agradecendo a presença de vocês, agradecendo a Cristina mais uma vez. Eu que agradeço a todos e a você novamente por essa oportunidade. Muito obrigada a todos. Ficamos por aqui e cuide da sua energia para que a sua alma cada vez possa te guiar nos bons caminhos.